Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que o Eterno possa ser Elohims para nós em mais um Shabbat, como Ele tem sido a cada Shabbat. É um privilégio. O Jonathan encerrou a oração dele, ouvir a palavra aqui em vitória no Espírito Santo. Quando ele fala isso, pode parecer talvez irrelevante, mas se nós olharmos para o que as Escrituras anunciam para os dias que nós temos à frente, ela vai se tornar escassa, ela não vai ser disponibilizada com tanta facilidade como é hoje. Então, enquanto nós a temos aqui, em vitória no Espírito Santo, que nós possamos aproveitar o máximo que nós temos desta palavra. Quando a gente chega no Shabat e vê a casa, as portas de uma celebração tão importante, no próximo final de semana, né, no domingo à noite, está marcado às 18h30, não é isso? 18h30, Rosh Hashanah. Nós temos algo sobrenatural para vivenciarmos e experimentarmos diante do Criador. Pode parecer para muitos que Rosh Hashanah não é uma festa bíblica, porque talvez ela não esteja escrita de forma explícita, como se encontra Pessah, como se encontra Shavuot, Sukkot. Mas Rosh Hashanah é muito bíblico. Se nós considerarmos a chegada de Rosh Hashanah e respeitarmos o entendimento dos nossos pais, quando eles compreendem pela ação do sopro sagrado que Rosh Hashanah coincide com o 6º dia da criação, observe, Rosh Hashanah ele coincide com o 1º dia da criação. Rosh Hashanah é a primeira festa bíblica, se nós formos levar nesta linha. E se nós considerarmos mais ainda, hoje nós estamos no dia 25 de Elu, dia 21 de Elu. O dia 25 de Elu é o 1º dia da criação. Então, vocês vão observar que no próximo ciclo o calendário vai trazer essa liturgia. De no dia 25 de Elu, nós lermos a primeira criação, no dia 26 de Elu, o 2º ato da criação, até nós chegarmos ao 6º ato da criação. Que tov meod, que belo bom que eu criei. Que maravilhoso bom, foi muito bom. O homem, o terroso, a imagem e semelhança, é isso que nós vamos celebrar. E é um misto de alegria e um misto de luto. Não pense que Rosh Hashanah é apenas um momento de alegria. Lembrar que a criação foi formada 5.783 mil anos atrás, 5.783 anos atrás, nos faz lembrar o tamanho do distanciamento da humanidade com o Criador. Por isso, Larissa, que eu falei que a gente ia acabar precisando à tarde um pouquinho. A congregação precisa terminar de chegar a esta data. E nós temos hoje e o próximo Shabat para isso. Então é muito importante que nós tragamos a nossa lembrança e a nossa memória. É um dia de alegria? Sim. É o dia de ouvir o som da trombeta diferente do que nós ouvimos em todo o ciclo? Sim. Mas também é um tempo de luto, porque estamos distantes do Criador há muito tempo. E aquele que veio nos reaproximar dele tem sido ignorado por 2000 anos. A voz do Messias, testificada na Brit Hadashah, especialmente na voz de Matiá, Marcos, Lucas e Yohanan, nós temos ali um testemunho profundo da vida daquele que no 1º dia da criação viu todo o resto ser criado. E ele é o aproximador do homem para com o seu Elohims. E falar de Yeshua em Rosh Hashanah é essencial. Porque nós precisamos contar 10 dias até a sua maior existência, Yom Kippur, para nos colocar de volta no nosso lugar, na presença do Criador. Então, que a casa esteja se preparando para esses dias, que cada um de nós possa fazer as últimas profundas reflexões que esta última semana nos permite, para que nós não venhamos a tratar como mais um Rosh Hashanah, como mais um ano novo judaico, ou como alguns às vezes preferem o ano civil. É muito mais do que isso. É relembrar a criação na sua essência daquilo que Adonai deu ao homem como presente, a vida. E assim o Eterno possa nos conduzir. Pai, em nome de Yeshua, diante da Tua presença, nós queremos nos humilhar diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados,
pelas nossas faltas, porque a nossa mente, ela nos ludibria, ela nos engana, ela é traiçoeira. O nosso coração também é enganoso. Maldito o homem que confia no próprio homem e faz o seu braço de carne a sua própria força. É isso que o profeta grita para que nós não venhamos confiar no que há dentro de nós, mas naquilo que pode ser colocado dentro de nós, que é o teu sopro sagrado, que nos guia pela tua Torá, que nos guia pelos profetas, que nos guias pela Brit Hadashah, para que nós possamos conhecer a ti em intimidade e termos de volta aquilo que perdemos quando o primeiro homem ali falhou diante de ti e nós sucessivamente continuamos falhando diante de ti. Que Tavô para nós é a entrada na terra. É a entrada de volta à tua presença, a qual o Eterno um dia desejou que nós estivéssemos. Mas onde nós estamos hoje precisa haver uma saída para adquirirmos o direito de entrar. Nos ensina, Pai. Nos ensina a encontrarmos o caminho de volta para o teu seio, para a casa a qual o Eterno nos criou, da qual nós nos distanciamos por causa dos nossos próprios pecados. Tem misericórdia de nós, filho de Davi, filho de Abraão, Yeshua, filho de José, o nosso Messias. Amém. Amém. Como o Jonathan e o Artuí já introduziram, nós estamos na 50ª porção de estudo da Torá. Só resta-nos mais 4 porções para dizermos Hazak, Hazak, pela última vez no ciclo de estudo da Torá, e novamente lermos Bereshit, Bara Elohim. E Adonai cria do princípio todas as coisas. Faltam poucos dias, temos até o dia 16 de outubro para finalizar todas estas coisas, quando nós celebraremos Shemini Atzeret, aqui na casa, o 8º dia de Sukkot. A paraxá dessa semana, ela, como nós temos insistentemente falado aqui, cada um que tem tido a oportunidade de compartilhar a palavra, ela é um complemento da paraxá anterior. Conectar as parashiot é mandamento, é obrigatório. Nós não podemos traçar a paraxá como um assunto desvinculado um do outro porque se passa uma semana entre eles. Não. Eles são uma plena e perfeita continuidade. Então nós temos que falar que ela é a continuação de Kitetse, a paraxá da semana passada, quando saíres à guerra contra os teus adversários. Ou seja, quando nós aceitamos voluntariamente a ideia de combater conosco, mesmo em nome da Torá. Quando saírem à guerra contra os teus inimigos, esta ideia ela é amplamente discutida entre os rabis, a paraxá passada. E há um ponto unânime entre eles. Trata-se de uma ação voluntária relativa a uma premissa mosaica. Quando você sair a um combate que você deseja combater voluntariamente, este é um combate que os rabis são unânimes em dizer, são combates para anexação de território. Então entenda, a paraxá vai dizer, quando saíres para anexar território, a paraxá seguinte vai dizer, quando entrares na terra que eu te prometi. Olha a conexão existente entre essas duas parashiot. Combater o nosso próprio nefesh, o nosso próprio ser, a nossa alma, o nosso interior, ela particulariza o homem e a sua relação com o Criador. Qual é a verdadeira guerra? Qual é o território que nós precisamos anexar? O território do nosso coração. O interior do homem precisa ser conquistado. Precisa ser ali voluntariamente desejado pelo próprio dono daquele corpo, daquele ser, subjugá-lo. Mas subjugá-lo a quê? A vontade de Adonai. Porque nós não precisamos lutar para subjugar o nosso interior à nossa própria vontade. Já nascemos com isso. Se o homem nasce com algum defeito de fábrica, está aí o grande defeito que é comum a todos os seres humanos. Nós já nascemos senhores de nós mesmos. O nosso coração, quem manda somos nós. É uma terra que é de propriedade nossa. E aí o Eterno diz, levanta-te e conquista esta terra para mim. Porque eu quero habitar em você. Eu quero habitar em cada um de vocês. Eu quero habitar no seio dos filhos de Israel. Essa é uma premissa bíblica muito profunda. Segundo a linha mosaica a esse respeito, nós podemos entender rapidamente que tanto a saída quanto a entrada são ações voluntárias que devem partir do próprio homem
como consequência de sua obediência aos mandamentos previstos na Torá. A questão se acirra quando compreendemos um pouco mais profundamente o conceito, o que é kitavô. E assim analisamos sua tradução da seguinte maneira. A Torá vai começar dizendo assim, verraiá kitavô. Tradicionalmente nós lemos, quando entrares na terra, quando ocupares a terra, quando habitares a terra. É um pouco mais do que isso. O conceito de tavô, ele vai trazer para nós a concepção de habitar e permanecer. Existe uma diferença. Eu posso adentrar a terra, permanecer nela, eu posso adentrar a terra e não conseguir permanecer nela. Kitavô convoca o homem a voluntariamente tomar a terra, habitar a terra, mas permanecer nela. Criar um vínculo de vida e morte com a terra. Eu quero viver e eu quero morrer na terra que o Adonai me deu para conquistar. Esse é o fundamento que os patriarcas vão estabelecer com a vida deles. Se nós não entendermos kitavô desta forma, nós nunca vamos entender o movimento de pessoas que chegam ao retorno e não permanecem no retorno. Esse é o ponto nevrálgico da Parashá Kitavô. A maior dificuldade humana referente à mudança genuína na conduta de vida não se encontra no abandono da velha vida. O mais difícil não é deixar a velha vida para trás. E nem absorver uma nova forma de vida. Mas se sustentar e permanecer, isso sim envolve uma mudança genuína. Se nós carregarmos dentro de nós qualquer resquício do antigo ser que você diz ter deixado para trás, e assumirmos isso em oculto, ao adentrarmos a terra dada por herança, no caso aqui simbolizado pela terra de Israel, estamos nos expondo ao risco de não conseguirmos permanecer nela. A Parashá, segundo Moisés, vai dizer que a terra vomitou seus antigos habitantes. Eles habitaram, eles conquistaram aquela terra. Era uma terra semítica. Tinham pelo menos 7 nações diferentes habitando a terra de Canaã antes da habitação formal de Israel. Se eu não me engano, pastora Sandra Leomar, aqui os meninos me corrijam, o que mais perdurou foram os jebuseus e os filisteus ali, procrastinando a saída da terra. Mas a própria nação de Israel não conseguiu permanecer constantemente dentro da terra. Então, o desafio de entender kitavô é saber se eu estou me preparando para, depois que eu habitar, eu conseguir permanecer e os meus ossos, Leomar, serem absorvidos por aquela terra. Isso é uma necessidade que o judeu hoje carrega de uma forma particular entre as nações na terra. Dificilmente você vê um povo tão coeso e tão unânime na ideia de reservar um sepulcro físico na terra que você desejou viver, mas que por motivos N você não pôde viver. Vocês sabem, a diáspora judaica já dura 2000 anos. Por mais que em 1948 tenha havido a retomada da terra, e hoje Israel é maciçamente um território judaico, mas existe muito mais judeu fora da terra de Israel do que dentro. Mas uma coisa é unânime entre eles. Todos querem seus ossos enterrados na terra, e de preferência em Jerusalém. Esta é uma premissa que a Parashá Kitavô vai nos fazer compreender dentro de um molde que vai nos conduzir à ressurreição dos mortos. Não é apenas um apego à terra física, mas é um apego à promessa de que é esta terra que vai ver os ossos se formando e a carne tomando forma novamente. Um cumprimento de uma premissa bíblica vista pontualmente. Na história da narrativa bíblica foram situações pontuais que nós vimos isso acontecer. Mas o judeu, ele espera e anuncia isso desde que ele é povo formado. Nunca se esqueçam disso. Jacó fez José jurar que os seus ossos não permaneceriam na terra de Mizraim. E José, no embalo de Jacó, diz: não deixa os meus também não. E os filhos de Israel, na hora que cruzam o Iarden, o Jordão, o texto de Josué vai dizer: e os ossos
de José foram carregados para o outro lado do Jordão. E ali foram sepultados. Esse é o vínculo que Kitavô traz. Então, se eu quero permanecer, eu tenho que fazer muito mais por valer o esforço para que eu tenha o direito de ali ser enterrado e continuar enterrado naquele local. Vocês vejam que existem anúncios de profetas que, por causa da iniquidade de algumas gerações de Israel, até as sepulturas foram violadas e os ossos foram arrancados e tirados da sua sepultura. Tamanho foi o juízo de Adonai com algumas gerações de Israel, porque, pastora, mesmo na sepultura havia quebra de vínculo com a terra. E para Adonai, se você acha que você garante o seu vínculo com a terra só com a sepultura física, ele pode mandar uma nação de fora vir e arrancar a sepultura e você perder o direito a essa sepultura física. A terra deixada por herança pelos nossos pais exige que o velho homem morra definitivamente para sustentá-lo nela, pois o dono da terra é santo. O solo sagrado não admite a permanência de indivíduos híbridos no seu interior, ou seja, divididos entre o amor de Adonai e o amor a si mesmo. A terra não suporta. Ou você vai ser enterrado amando a si mesmo, ou você vai ser enterrado amando Adonai. Não há como ser enterrado, Leomar, da cintura para cima amando Adonai, da cintura para baixo amando a mim mesmo. Não tem espaço para isso. Notem que o pioneiro dessa história ratifica este conceito da Torá antes do conceito ser entregue. Olha que coisa interessante. Como é que você ratifica um documento antes dele existir? Notem que o pioneiro dessa história ratifica esse conceito por meio do seu próprio testemunho. Meio pelo qual a Torá certifica os legítimos habitantes desta terra em particular. Existe uma particularidade que a Torá vai dizer: este habita a terra. Este tem vínculo permanente com a terra. Abre lá no Gênesis capítulo 12. Abrão, homem nascido em terra idólatra, mas que tinha um coração monoteísta, que o separava de toda a sua casa e de toda a sua parentela. O Gênesis 12, versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou saltar para o versículo 5, tá? Observa o jogo de palavras que eu vou fazer aqui no verso 5. Verso 1, Adonai diz a Avram, vai por ti de tua terra, de teu nascimento, da casa de teu pai, rumo à terra que te farei ver. O verso 1, ele parece um verso prolixo e repetitivo. Ele diz assim: vai por ti de tua terra. Ele poderia ter encerrado aqui. Abraão nasceu lá, foi criado lá, viveu lá, formou família lá. Por que ele enfatiza, pastora Sandra? De teu nascimento, da casa de teu pai. Porque o que ele quer arrancar de Abrão aqui não é só o CEP dele. Não é o logradouro de Abraão. Abraão mora na rua 10, casa 20, da cidade de Padã Arã. Esse era o endereço de Abrão. Ele não quer arrancar apenas este vínculo superficial dele com a terra. Ele diz: eu quero arrancar o teu pai do teu coração. Eu quero arrancar a história que você construiu desde que você nasceu do teu coração. Então, quando ele diz Leclerá, vai por ti, ele está dizendo assim: eu estou dando a você a chance de ir para arrancar todo e qualquer sentimento que destoe daquilo que eu espero que você sinta por mim, Abraão. Por gentileza, pastora, pega aqui deixa a pastora falar aqui no microfone para a gente não perder a oportunidade de todos aprenderem, por favor. Igor, ele não disse para mim: eu derrubarei a tua casa, construirei outra vez e você vai gostar. Derrubou todo o meu passado, ali apagou tudo. A história. A história, mas é para entender isso, para obedecer isso. Se houver tempo, você vai ter que passar por muitas dificuldades para compreender isso. Você quer voltar, o tempo inteiro você quer voltar à velha estrutura, mesmo para recordação.
Não pode nem recordar. É o híbrido. Não pode nem recordar. O híbrido para aí, pastora. E nós vamos entender o híbrido um pouquinho melhor aqui agora. Porque a gente sempre tem a noção e diz assim, eu vou partir, né? Eu estou deixando a velha vida rumo à nova. Nós vamos entender isso melhor. Nós vamos chegar exatamente nisso aí. Talvez à tarde, mas a gente chega. Vamos chegar. Então, o primeiro verso vai dizer o tom da exigência de Adonai com Abraão. Tá, o problema está com Abraão. Por enquanto, nós vamos botar, pastor, Abraão na berlinda. O problema está com Abraão aqui. Tinha mais alguém envolvido? Não. Verso 5. Abraão toma Sarai, sua mulher, Lote, seu sobrinho, todo o quinhão que adquiriram e os seres que fizeram em Harã. Epa, envolveu a família. Ele carrega a mulher, ele carrega sobrinho, carrega os bens e carrega os funcionários. Já começou a tomar uma proporção maior. O problema é que, como ele era o cabeça, quem estava abaixo do cabeça tinha que seguir a mesma norma. Então sobrou para Sara, sobrou para Ló, para os empregados e para os bens que ele carregava. Isso eu estou falando porque quando às vezes você tem um homem ou uma mulher dentro da casa, a casa toda tem que entrar na dança. Senão não faz sentido ter casa. Olha a parte B do verso 5. Observa o jogo de palavras. Eles partem, Kitetse, saída, rumo à terra de Canaã. Eles chegam, Kitavô, a terra de Canaã. Então ele sai e depois ele entra. Aqui está a premissa da Torá para entender por que uma saída é precedida da entrada e não é uma entrada que precede uma saída. Primeiro você abandona, para depois você ter direito a herdar. Você não herda carregando uma bagagem de passado e de história. Esquece. O comentarista André Chorak, ele admite que esse verbo ir, ler, lerá, enfatizado com lerá, por ti, traduz a ideia imperativa de partir para um local, para um termo ainda indefinido. Não sei para onde vou. Uma marcha sem fim colocada diante do patriarca. Não, Leonardo. Ele sai de Harã, ele vai para Canaã. Tudo bem, teve um desvio ali no Egito, mas o objetivo final era Canaã. Não tinha objetivo final. Ele parte sem direito a parar de partir. Ele sai, kitetse, quando saíres, sem direito a dizer que chegou. Ele continua em seus ciclos, saindo, 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 saindo e saindo. Saindo da onde? Da velha vida, do velho pensamento, da velha conduta, do velho testemunho, da velha forma de vestir, da velha forma de falar, da velha forma de comer, da velha forma de educar os filhos, da velha forma de praticar justiça. Ele vai saindo. Abraão sai com 75 anos. E ele morre 100 anos depois. Ele vive mais em justiça e em saída do que ele viveu antes de conhecer este processo. Homem de sorte ele. E diz que ele suspirou forte em seus dias. Acho que Adonai cansou de ver o homem se elevando. Quanto mais aperto dava para o homem, mais ele se elevava. Adonai falou, para. Tá bom. Vamos ver se a sua descendência segue você. Mesmo alcançando o objetivo de pisar na terra prometida, ele teria o desafio de permanecer nela até o fim dos seus dias. Alguns rabis afirmam que mesmo diante de um desafio singular como este, a voz de Adonai em todo o tempo insinua o bem que ele quer fazer a Abrão e sua descendência. Ele vai e começa apertando Abrão, mas no ouvido de Abrão, cada exigência de Adonai era, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Era como se aquilo fosse um motor que fazia Abrão insistentemente continuar e não cansava de continuar. Segundo eles, o desejo de obediência que havia no coração de Abrão é o meio pelo qual Adonai o conduz a sair de um estado
e assumir outro. Ou seja, o velho homem aos 75 deixa de existir e Adonai o torna um novo ser. Aqui eu quero fazer uma colocação a respeito do comentário desse rabi. Quando você fala que aos 75 anos ele começa a deixar a vida para trás e passa 100 anos deixando essa vida para trás, significa que cada vez que ele consegue atingir um patamar elevando-se diante de Adonai, é como se não houvesse havido os 75 anos iniciais da vida dele. É tão dissociado o velho homem do novo que você não consegue identificar como uma pessoa que se transformou em outra, mas em um ser que foi formado do nada. Surgisse e brotasse da terra um novo homem. Cuidado para não inclinar para o lado das vidas que o Espiritismo faz pensar. Não é aquela moleza, nasce gato, na próxima encarnação nasce cachorro e depois nasce homem. Não, não. Aqui é no mesmo ciclo vital, eu me torno um indivíduo irreconhecível a quem eu era no passado. Tá certo? Não tem aquela historinha do morreu, virou gato. Não tem. Biblicamente, não. Sim, proibido. Basta o homem morrer uma só vez, diz Hebreus, né? Adonai exalta essa transformação do ser, do nefesh, de Abrão, de maneira plena ao analisá-lo minuciosamente. Observa isso, Adonai analisa ele minuciosamente. E identifica que já não há mais resquícios do velho Abrão. Adonai procura. Adonai sonda aquele homem que um dia se chamou Abrão e ele começa a não identificar os traços que davam a este homem o nome de Abrão. Adonai, hein? Não sou eu, não, que posso olhar para o Leomar e fazer uma inspeção superficial, falar, não reconheço mais. E está cheio de coisa escondida ali dentro. Eu não consigo. Mas Adonai analisar a gente minuciosamente e não nos encontrarem nada em falta, eu diria que seria um PET scan de você muito mais profundo. Entendemos então que a partida Kitetse, sair, paraxá da semana passada, de Abrão, deveria ser feita sem espírito de retorno. É o que a pastora Sandra acabou de falar. Sem desejo ou esperança de que em algum momento eu possa relembrar o passado. Se o álbum de fotografia te faz querer pensar no passado, joga fora. Se você olhar aquele menino de 4 aninhos, vestido com fantasia de carnaval, no bailezinho de carnaval e falar assim, nossa, mas se o meu filho pudesse um dia viver isso, não tem espaço. Ou seja, deixar para trás uma pátria, a cidade natal e a casa paterna, junto com todos os seus conceitos, os quais você e eu aprendemos lá. Foi só esse o custo. E o homem não parava de se elevar diante de Adonai. Ou seja, esta partida sem espírito de retorno significa deixar para trás uma pátria, deixar para trás uma cidade natal, deixar para trás a casa paterna junto com os seus conceitos familiares, os quais você adquiriu. Abre o Gênesis 17, por favor. Nós temos que acompanhar Abraão anunciando e ratificando o que Moisés, anos depois, ainda vinha ensinar. É esse que é o ponto. Abraão era guiado pelo sopro sagrado. Ele não tinha esta facilidade traduzido na nossa língua para poder caminhar com Adonai. Adonai aparecia e ele falava com Adonai. O sopro sagrado se manifestava nele. Tem um dos textos aqui que nós vamos ler que vai dizer que é esse texto aqui, Adonai se faz visível. O homem estava tão ajustado que Adonai era visível a ele. Nós vamos ler do verso 1 ao 5, depois nós vamos saltar para o 10, 11 e o 13. Eu vou avisando aqui a vocês. Versos 1.
Abrão, ele tem 99 anos. Adonai se faz visível para ele e lhe diz: eu, El Shaddai, vai diante de mim e ser íntegro, perfeito. Ofereço meu pacto entre mim e ti. Eu te multiplicarei muito, muito. Abrão cai sobre suas faces. Elohim lhe fala: eis meu pacto contigo, seu pai de uma multidão de nações. Teu nome não será mais chamado Abrão. Teu nome é Abraão, pai de uma multidão. Sim, eu te dei como pai de uma multidão de povos. Então, o homem estava tão irreconhecível com aquele que partiu de Padã, que 24 anos depois, Adonai fala assim: agora é Abraão, não é mais Abrão. Não justifica mais te chamar pelo velho nome, porque eu não encontrei nada que te identifica com ele. Salta no verso 10. Eis meu pacto, que guardareis entre mim, entre vós e sua semente depois de ti. Envolveu todo mundo que se diz descendente de Abraão. Circuncidar os machos, todos eles. Circuncidai a carne de vossos prepúcios. É o sinal do pacto entre mim e vós. Verso 13, parte B do versículo. É meu pacto em vossa carne como pacto de de permanência. Qual é o vínculo da circuncisão com a posse de terra? A permanência da ferida na carne simboliza o seu desejo e o meu de permanecermos na terra dada por Abraão, Isaque e a Jacó, a sua descendência. Permanecer na presença de Adonai requer um símbolo físico, marcado pela lesão no prepúcio do homem, que lá na frente Moisés vai exemplificar e trazer isso de uma forma mais fácil de nós compreendermos a circuncisão. Nós vamos chegar lá. Ou seja, eu te dou semente, eu te dou filhos, eu te dou filhas, mediante a você ter se tornado um homem o qual eu não reconheço mais, o qual eu mudei o nome, e a sua permanência e a permanência da sua descendência nessa terra está vinculada com a permanência da ferida na carne que eu estou fazendo. Essa é a força que a circuncisão tem sobre a posse de terra. O pacto de posse de terra que Adonai dá a Abrão vem marcado com um símbolo impossível de ser recuperado. Você não refaz o prepúcio depois de tirado. Antes de derrotar os filisteus, ainda no combate com Saul como rei, Davi traz prepúcios de filisteus como oferta de casamento a Saul. Eu não vou entrar lá, porque senão vai desviar muito aqui o assunto, vai entrar circuncisão adentro. Ele queria e ele prometia que quando ele fosse rei, ele unificaria os territórios de Israel com as 12 tribos. Ele vai e pega os perturbados dos filisteus que estavam lá incomodando Israel, tira o prepúcio, não sei quantos, acho que são 100 prepúcios, é um negócio assim, é prepúcio para dar e vender. Ele pega Almir e fala aqui, ó, tá aqui, ó, esse é o dote pela sua filha. Mas ali ele estava anunciando que a terra de onde aqueles prepúcios foram arrancados, ele arrancou. Porque quem faz aliança mediada por prepúcio para a posse de terra é judeu. Davi ali já estava tomando para ele a responsabilidade de unificar a terra, o reino e as 12 tribos dentro de Israel. Levou 24 anos para acontecer o evento mais sublime de sua vida, no caso de Abrão. Quando o Eterno veio e declara que o velho Abrão já não existe mais. E agora, um homem irreconhecível diante dele. Como se nesse momento não pudéssemos mais reconhecer o primeiro estado quando olhamos para o segundo estado. A mudança do nome do patriarca marca a autenticidade relativa ao abandono de tudo o que se relacionava ao velho homem, chamado aos 75 anos. Mudou de nome, encerrou. Dali para trás, a história morreu junto com ele. Já a aliança por meio da circuncisão é o símbolo maior que sua entrada na terra se deu com a verdadeira intenção de permanecer e perpetuar nela. Israel circuncida
para que seja lembrado entre as gerações o pacto de um homem que ganhou direito à terra e continuidade perene sobre a terra. O único parágrafo do acordo que diz que este pacto seria rompido é se os céus e a terra passassem. Aí a minha aliança com Abraão estaria em risco, poderia estar em risco. Esta permanência, kitavô, seria memorizada fisicamente pelo povoamento da terra pelos seus descendentes, não sendo coincidência a promessa de um filho macho oriundo do ventre de Sara após o pacto estabelecido. Não eram os filhos que ocupariam a terra e dariam continuidade na permanência? Você recebe a circuncisão e a garantia de um filho do próprio ventre de Sara, a sua descendência legítima. Mas a relevância maior referente a essa permanência, ela encontra-se no sentimento interior que envolvia o pacto. É aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. A relevância maior referente a esta permanência na promessa encontra-se no sentimento interior que envolvia o pacto. O profundo desejo de permanecer na presença de Adonai. Aqui que está a diferença. Permanecer na terra só faria sentido na sua ideia plena de que seria uma continuidade permanente se o desejo de estar à terra estivesse vinculado ao desejo de estar na presença daquele que te deu a terra, em todo o tempo. A grande questão que surge daí, a partir deste pacto da circuncisão, envolve nossa percepção a respeito das garantias que a descendência teria diante de algo tão sublime que aconteceu com Abraão. Abrão virar Abraão é uma regra para a descendência? Tem garantia de que pelo fato de eu ser filho de Abraão, eu vou ter a minha história contada como a de Abraão? Essa é a pergunta que fica. Porque vocês vão ver Yeshua sendo questionado a esse respeito. Nós vamos chegar lá. Até onde a promessa ao nosso pai Abraão garante o nosso futuro em relação à permanência diante do Criador? Não, eu sou filho de Abraão. Até onde isso tem validade? Até onde isso é uma garantia para que seja pelo sangue azul, seja pelo enxerto, isso seja uma garantia permanente de que eu não deixarei a presença de Adonai? A alegação, eu sou o filho de Abraão, ela me sustenta em todas as condições? Abre lá o Gênesis capítulo 31. Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que olhar para a descendência. Porque não eram os filhos que dariam continuidade à história do patriarca? Então nós temos que ir aos filhos para saber, pastora, se a garantia que ele agregou à sua descendência era uma garantia plena ou ela tinha ressalvas. Aqui que é o ponto. E Jacó vai responder isso com o casamento dele para a gente. Capítulo 31, verso 1. Adonai diz a Jacó: retorna à terra de seus pais, ao teu nascimento, eu estou contigo. Ele estava exilado em Padã Arã, na terra de seu tio Labão. Ele era um homem que tinha sido provado no trabalho, na moral e na conduta ao longo de 20 anos, né? Que serve 20 anos Labão, não é isso? 20 ou 21 anos, né? 20? 20 anos, né? Ele serve Labão. Ele ali foi provado. Aí Adonai agora fala assim: retorna, sai do exílio, Kitetsê, e volta para a terra da promessa, Kitavô. Salta lá no verso 13. Eu sou o El de Beitel, onde ungiste uma estela, onde me votaste um voto. Agora levanta-te, parte desta terra e retorna para a terra de teu nascimento. Olha onde ele vai ser colocado, na terra de teu nascimento. Raquel e Lia respondem e lhe dizem: temos nós ainda parte e posse na casa de nosso pai? Não fomos nós consideradas estrangeiras por ele? Sim, ele nos vendeu e come bem nosso dinheiro. Sim, toda a riqueza que Elohim arrancou a nosso pai,
Ela é nossa e de nossos filhos. Agora faze tudo que Elohim te disse. Aqui ele precisava conduzir a sua família. Ele tinha 2 esposas, tinha 2 concubinas, e ele precisaria que elas acompanhassem, porque a promessa é que a família de Abraão permaneceria na promessa. E qual é o resultado imediato do testemunho que ele dá quando ele diz que Adonai mandou ele entrar novamente na terra? O que as esposas falam? Nós somos uma contigo. As 2 disseram que caminhariam. As 2 colocaram a honestidade e o caráter e a moral do seu pai, Labão, em xeque. Ele é um beberrão, ele gastou o nosso dinheiro, ele não nos considerou para a herança. Jacó entende que as filhas acompanhariam, então a descendência viria com ele. Ele parte. Verso 19. Labão havia ido tosquiar seus ovinos. Raquel rouba os penates e os terafins de seu pai. A saída, pastora Sandra, foi híbrida por parte da mulher amada. Eu saio, mas eu carrego uma lembrança. Eu parto, eu sigo a Jacó, que seguiu a Isaac, que seguiu a Abraão, que seguiu a Adonai, mas eu levo comigo um souvenir. Verso 33. Labão chega até a tenda de Jacó, até a tenda de Lia e até a tenda das 2 servas e nada encontrava. Por que aqui Raquel foi inspecionada separadamente? Porque ele podia ter dito, olhou a tenda de Lia, olhou a tenda de Raquel, olhou a tenda das 2 servas e não encontrou nada. Aqui ele só diz que ele não olhou a tenda de Raquel num primeiro ponto. Quem era a menor das suspeitas? Quem era menos provável de ter traído a história do papai? A filha mimada, a mais nova. Aquela que provavelmente havia mais afeição de Labão para com ela. Onde os laços, Leomar, talvez fossem mais fortes. Sai da tenda de Lia e ele não tem jeito, ele tem que adentrar a tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os terafins e os penates e havia-os posto na albarda do camelo e sentara-se ali. Labão apalpa toda a tenda e nada acha ali. Ela diz a seu pai: que os olhos de meu Adom não se inflamem, se não posso erguer-me diante de ti. Qual foi a característica da fala dela? Sim, tem o caminho das mulheres. Estou em período menstrual. Ele procura e não encontra os penates. Qual é a insinuação que ela faz ali? Ela estava ocultando o quê? O que ela ocultava aqui? Os ídolos. Idolatria e prostituição na Torá são a mesma? Como é que ela engana o pai dela? Ela faz uma insinuação com um tom lisonjeiro, mentiroso, dissimulado, sensual ao próprio pai, para que a lembrança da viagem não fosse descoberta. Lembre-se, ela se assenta sobre os ídolos. Ele procura e não encontra os ídolos. Em meio ao conflito familiar descrito, podemos claramente enxergar 2 situações opostas. A primeira delas através da vida de Jacó, exilado em Padã, terra natal de seu avô e de sua parentela, forçado a viver longe de seus pais pelo risco de vida imposto por seu irmão Esaú. Ele é confrontado com o ambiente e as tradições de uma família previamente abandonadas por Abrão. Ele vai para o mesmo seio do qual Abrão, aos 75 anos, teve que sair.
ele não pestaneja para sair. Forçado a viver longe, 20 anos foram suficientes para Adonai enxergar que ele não sucumbiria aos conceitos familiares dos quais ele fora exposto. Muito interessante que, se você olhar a Torá oral, o Talmud vai falar a respeito muito da tenda de Sara. A tenda de Sara é o local que fica de herança para que Rebeca criasse Jacó e Esaú. E, segundo a tradição judaica, é a primeira yeshivá existente sobre a face da terra. A primeira escola de estudo da Torá existente sobre a face da terra foi a tenda de Sara, onde ali os descendentes da casa de Abraão ensinavam seus filhos Torá. Mas a Torá não tinha sido outorgada, era o testemunho de vida do patriarca. Ele ensinava com a sua própria vida. Ele dizia onde ele pecava e ele dizia como ele corrigia o seu pecado. Ele dizia quando ele votava e por que ele votava algo a Adonai. Esse era o Midrash da tenda de Abraão, que se transforma em tenda de Sara, e aí a continuidade do ensino. Contínuo, 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 por gerações, até que o exílio babilônico, pastor, forma as chamadas sinagogas e as atuais yeshivás, escolas de estudo da Torá. Mas nasce assim. Jacó foi educado, pastor, no testemunho de Abraão. Ele é ensinado no testemunho de Abraão. E a principal coisa que Abraão aprendeu na sua vida, pastor, a deixar para trás foi a prostituição. Léo, interessante. Pois não. Que hoje é meu aniversário, né? Mas não precisa ninguém ficar... hoje é Shabat. Então, eu ganhei aquele arranjo que está ali sobre a mesa, tá vendo? E aquela garrafa de azeite, 3 litros de azeite. O arranjo foi Gleice que mandou e mandou para casa. Eu acordei e encontrei na minha porta a garrafa de azeite. Interessante, né? 3 litros de azeite, eu vou levar quantos anos comendo esses 3 litros de azeite sozinha? Não é para mim. Já sabe que é para casa. Não é para mim, é para a cozinha. Todo leve, doce, doce coração. Então, quando eu chego aqui, o Espírito ministra ao nosso coração. Que os teus pés sejam banhados de azeite. Olha só, mas não é mais o aniversário da Sandra. A Sandra é envolvida com a obra e se torna uma coisa só. Ah lá, indissociável. Então, vai lá para você ver aqui mesmo, Deuteronômio que fala... Desculpa, Léo, só um minutinho. Aqui, no Deuteronômio, capítulo 33, você vai encontrar essa bênção para a tribo de Asher. 33? 33, é Deuteronômio no capítulo 33. Olha o versículo 24. Quando eu entro aqui com o vidro de azeite, com toda a consciência que não é para mim, é para a festividade de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, tabernáculos, para vocês comerem desse azeite. Mas tem uma exigência maior. Olha aqui, Deuteronômio 33 é a bênção de Asher. Versículo 24, disse, bendito entre os filhos é Asher. Agrade a seus irmãos e banhe o pé em azeite. Ora, está falando para nós muito, porque o que significa Asher? Asher significa entusiasmo. É esse o nome que a sua mãe dá a ele lá no Gênesis, no capítulo 30, não é verdade? A palavra Asher é formada pela raiz hebraica achar, que vai significar andar reto. Vão comer azeite para encher os seus pés de azeite para andar reto segundo a Torá. Olha aqui, evoca o passo do homem que vai avançar sem obstáculo no caminho que leva a Adonai. É isso que é entusiasmo. É isso que é Asher. No hebraico, em lugar de bem-aventurado, de uma ideia de felicidade terrena, a palavra, o Eterno fala para nós a ideia de marchar para frente, sem olhar
para trás, como você está ensinando. E sem parada definitiva. Sem parada definitivamente. Impregnados de prontidão para agir. Olha o que diz lá. Impregnados de prontidão para agir, cheios de energia e vigor, num impulso de conquista, de entusiasmo, ou seja, andar reto. Está ali para vocês o presente sobre a mesa. Não é meu? Todos os dois que presentearam, tanto Ulisses quanto a Gleice, disseram que o presente era para casa. Então, o presente é cheio de entusiasmo, no incentivo contínuo e constante de andar num caminho reto em direção a Adonai. E olha que interessante, isso aí. O verso 27 vai dizer, o eterno é a tua habitação, é a terra a qual... Aí, ó. E o 28 ele diz, portanto Israel habitará em segurança. Fala de posse de terra de uma maneira plena. Plena. Eu não inventei isso não, tá, Sim. gente? Isso é culpa de Ulisses e culpa de Gleice, que mandaram os presentes para casa. Então, posse de terra entra uma outra questão, né? Vamos aproveitar aqui o que foi ensinado. Nós precisamos que os pés estejam banhados em óleo para habitar nesta segurança de Kitavô. Não é de qualquer forma que vai se entrar. Não é simplesmente um ato físico. Os pés têm que estar banhados com óleos. Mas lembre-se de um detalhe. Houve um homem que antes de habitar a terra em segurança teve os seus pés ungidos com óleo também. O Mashiach, na sua preparação da sua morte carnal, ele é ungido com o cabelo de uma mulher que estava banhado com azeite. É uma unção morto. O caminho está aberto a quem quiser. Com 3 litros de azeite, Ulisses, eu acho que dá o pé de todos da casa, se precisar. Realmente os que desejarem morrer como Yeshua ali, enfrenta a morte com seus pés ungidos. Não estava isso programado, não tinha essa condição de compreender, mas Baruch Hashem, que a senhora tomou e falou. Quem quiser a morte, a mesma morte de Abraão, a mesma morte de Jacó, que nós estamos tentando aqui devagar e ensinando, o caminho é, tenha os pés ungidos, numa marcha contínua, porque ela nunca vai acabar. A de Abraão nunca acabou. E ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você vai ler o capítulo 28 da Parashá, ele diz o quê? Não desvie o teu caminho, os teus pés, nem para a direita, nem para a esquerda do caminho que eu te dei. Porque de um lado tem bênção, de um lado tem maldição. É a base que nós devemos dar prosseguimento na nossa vida. Para que eu não venha incorrer em erros aí pelo caminho e ficar pelo caminho. A marcha, agora, nos nossos dias, ela não pode ser muito lenta. Porque ela muito lenta, ela vai impedir que outros sejam agregados a esta marcha. Porque a Adonai espera que nós sejamos sensatos. E tenhamos aprendido até aqui. Para levar outros conosco. Não do nosso jeito, mas do jeito do Eterno. Aquilo que é reto. Aquilo que faz curva. Você receba essa palavra. Tanto para você como para os que estão em casa. Porque resta ainda um descanso para o povo de Elohim. Essa busca é contínua e constante. Portanto, nós não devemos procrastinar. Demorar no entendimento. Mas apanhar as suas coisas e ir. Lembra da saída do Egito? Não dava tempo nem do pão fermentar. Por isso que é com pressa. Arruma as suas coisas e vai para um caminho reto. Para que você não seja apanhado por redes. Jacó não perguntou como e quando. Adonai aparece e fala, eu sou o Deus que apareci para você em Betel. Vai embora de volta para a terra de Canaã. Ele junta as esposas, junta os filhos e parte.
Nesse ato de adesão ao Eterno, ele conquista a excelência de vida espiritual ordenada a Abraão. Então ele é um descendente que segue os passos do seu pai. E assim como ele, recebe outro nome, símbolo do surgimento de uma nova criatura desvinculada de um passado preso e apegado a coisas terrenas, especialmente ao contexto familiar e à idolatria. Note que quando ele faz este ato de abandono da vida que ele tinha em Padã, que era confortável, ele era um homem próspero, tá? Em Padã, ele não tinha problemas financeiros, pastora Sandra lá. Ele tinha 2 esposas, ele tinha servas, ele não olha para nada disso. Ele parte, Ulisses, para uma viagem sabendo que o Deus o qual o pai dele, Abraão, pai na fé, era o avô dele, Abraão, ensinou ao pai dele, Isaque, que ensinou a ele, apareceu para ele e disse, vai. Ele, como Abraão, ele vai. Só que, quando ele é confrontado com a prostituição que ele estaria carregando, a idolatria dos ídolos, acusados por seu sogro Labão dele ter sido o autor do crime, ele diz assim, que morra todo aquele que tenha roubado os ídolos da sua casa. Ele determina que para sua descendência o idólatra tem pena de morte. Isso está previsto aonde na Torá? Em toda a Torá. Quem ensinou isso para ele? Abraão. Quem ensinou isso a Abraão? O sopro sagrado que se manifestou a Abraão. O próprio Elohim. Essa é a continuidade, é a permanência, é a constante presença de um servo de Adonai, descendência após descendência. O problema é que ele não sabia que a autora do roubo era sua mulher amada. Mas para ele foi melhor não saber o autor, para que ele pudesse determinar o perfeito juízo de Adonai sobre o pecado mais grave da Torá. Ter sobre si qualquer um que não seja o Elohim de Abraão, do meu pai Isaque e do meu pai Jacó. É o pecado mais grave da Torá. Olha o capítulo 32, verso 25. Jacó fica sozinho. Resolveu o problema com o sogro. Eu não sou idólatra. Que morra o idólatra que roubou os seus terafins e os seus penates. Jacó fica sozinho. O homem luta com ele até o elevar-se da aurora. Ele percebe que nada pode contra o outro. E toca na palma de sua coxa, a palma da coxa de Jacó se desloca em sua luta com o outro. Ele diz, despede-me. Sim, elevou-se a aurora. Jacó diz, só te despedirei quando me abençoares. Ele diz, qual o teu nome? Responde ele, Jacó. Ele diz, teu nome não será mais dito Jacó, mas Israel, habitualmente conhecido como lutador de El. Mas no profundo da raiz hebraica diz, aquele por quem El lutará. Ou seja, o homem deixa Adonai assumir o combate. Sim, lutastes com Elohims e com os homens e prevalecestes. Quem são esses homens que Jacó luta? Era o Jacó orgulhoso, era o Jacó vaidoso, era o Jacó idólatra, era o Jacó mentiroso, era o Jacó com todas as faltas e desvios que a Torá um dia prescreveu. Adonai analisou minuciosamente. Não existia mais Jacó, nem o vaidoso, nem o orgulhoso, nem o mentiroso. Só existia um homem chamado Israel, que a partir de uma lesão física, ele compreende que agora quem luta é Adonai. Eu só preciso andar. Eu só preciso caminhar. Eu só preciso seguir. Porque quem luta é Adonai. Porque não existe mais um nefesh que combate, como Paulo ali em Romanos vai dizer, porque dentro de mim há uma lei que luta contra a lei de Adonai. Paulo ainda não estava na envergadura de Jacó. Então ele testemunha
que dentro dele ainda havia um homem que confrontava o homem que ele queria ser diante de Adonai. Jacó já não tinha esse conflito. Jacó foi muito mais elevado do que Paulo. Porque na idade de Jacó, Paulo ainda estudava na yeshiva de Gamaliel. E Jacó já era patriarca, pastora Sandra, de Israel. Mas Paulo não deixa de alcançar o que o pai Jacó alcançou. Levou mais tempo. Custou mais caro. Perseguiu o Messias e a sua comunidade. Mas ele, de Saulo, virou Paulo. E não brigou mais, pastora. E ele herda uma terra sem sequer voltar a Jerusalém. Paulo andou a Ásia, Paulo andou a Europa e o Oriente Médio inteiro no que foi possível com as suas forças, trabalhando para pagar pelo seu sustento. Fazendo redes, não era isso? Ele era um artesão, né, de tendas, de redes. Mas Paulo conseguiu. E deixou um testemunho lindo. Por que nós não somos capazes? Idólatra. A segunda situação, a primeira é Jacó. Nós estamos analisando a descendência de Abraão. Abraão é o pioneiro. Pioneiro. Você lembra dessa palavra e do porquê que eu estou falando isso? A senhora lembra? Nós estamos analisando a descendência. Nós somos o que aqui de Abraão? A segunda situação é pautada no princípio do significado da palavra abandonar, ou da expressão deixar para trás. Quando analisamos a situação das esposas de Jacó, dentro do contexto familiar, fora exigido delas uma ação imediata de abandono da casa familiar e das tradições e costumes aprendidos ali. Vai acompanhar Jacó? Tem que fazer como ele, deixar tudo para trás. A fala inicial das duas, de Raquel e de Leia, parece mostrar um alinhamento de conduta entre as duas com Jacó. Porém, no decorrer da narrativa, vemos que há um significativo ponto de divergência. Raquel se apresenta exatamente como o modelo humano mais comum até os dias de hoje. Aquele que expressa um desejo insuficiente de criar um vínculo único com Adonai. É inegável que ela desejou abandonar a casa paterna. Ela desejou. Mas algumas tradições e costumes não foram capazes de serem abandonados verdadeiramente. Houve algumas Raquel no interior dela que não conseguiram ser subjugadas, como Jacó fez com os demais Jacó que haviam dentro dele. A ruptura física, na maioria das vezes, é o passo inicial dessa busca e desse desejo de buscar o Criador. A gente rompe com a família. A gente se desvincula de laços, a gente muda de cidade, muda de estado, muda de nação. Mas isso acaba sendo uma ação superficial que é falada na Parashá Kitetsê. Porque esta ação física precisa ser sucedida de um despreendimento interior que custa muito mais. E isso não é um processo lento e moroso, mas um evento súbito e marcante em nossas vidas. Raquel carregou consigo mais do que os ídolos físicos da casa do seu pai. É isso que a gente precisa entender. Na verdade, ela conduz em seu coração a idolatria herdada da família. É muito diferente de eu carregar o ídolo do meu pai. Eu carrego no meu coração a idolatria, é a prática, não é o objeto. Esse aspecto idólatra estava impregnado dentro dela e foi o fator decisivo para o curto período de vida que ela teve. Mesmo numa marcha de retorno a Canaã, ela sequer conseguiu pisar a terra, visto que por meio da maldição de Jacó, isso lhe foi privado. Hoje eu consigo entender por que tantos passaram e tantos não permaneceram. Esses dias a gente voltando da penitenciária, nós três estávamos conversando no carro, que se nós formos fazer uma conta rápida, era uma congregação de pelo menos uns 1000 membros. A senhora lembra disso que a gente conversava?
E como disse Jacó, diante de Esaú, somos poucos, somos fracos, com crianças, com velhos, com detentos, com órfãos, com viúvas. Uma marcha, pastora, lenta, mas contínua. No passo que o gado conseguia acompanhar, a família de Jacó andava. E agora Jacó coxo. Deuteronômio 28, o verso 25, na Paraxá Kitavô tem uma maldição. Eu queria que vocês abrissem lá. Olha qual é o problema, Leomar, de nós entrarmos superficialmente na terra. A Torá tem uma maldição específica quando nós habitamos a terra parcialmente. Quando nós, assim, pastora, queremos romper, mas não rompemos tudo. Deixa aquele pendurucaio, sabe? Sabe quando o dedo do sujeito é lapado e fica só a pele segurando ali? Que você vai no pronto-socorro correndo, o sujeito ainda salva o dedo? É assim que a gente faz quando a gente quer romper as coisas. Mas olha o que a Torá vai dizer. Capítulo 28, dentro da Paraxá, verso 25. Por isso, a Torá vai declarar: Adonai te dará ser golpeado em faces de teus inimigos. Sairás, Kitetse, contra ele por uma estrada. Fugirás em face deles por 7. Serás repelido por todos os reinos da terra. Não teve posse de terra, visto que saiu contra si mesmo, mas não subjugou o seu próprio nefesh. Você sai para um combate contra um, se você não for até o fim para subjugar este um, você vai fugir de 7. Você vem 7 vezes pior contra você mesmo do que você era antes de sair para o combate. Por isso que Kitetse, a Paraxá ensinada sábado passado, diz que é uma guerra voluntária. Eu tenho que querer pagar o preço para ir até o fim dela. Porque o prejuízo dela, Leomar, não é a uma ação, tem uma reação de mesma força. Não, vem 7 vezes pior. A Torá diz, né, que haverá maldição 7 vezes, né? O patriarca já dominava esse aspecto, pastor. Pelo testemunho do pioneiro Abraão, ele foi capaz de discernir e construir uma vida com Adonai que deu a ele, pastor, a condição de saber, ou eu vou até o fim. E você sabe onde que eu entendi que Jacó consegue ir até o fim ali, Leomar? Quando ele pega a família dele, passa toda para o outro lado do rio e ele fica. É aquela exposição que você faz pelo bem coletivo, que você se sacrifica para que um todo seja beneficiado. É mais ou menos assim, um exército desproporcional está vindo contra mim, mas só tem a passagem que passa um homem. Não adianta ter 500 mil, onde passa um de cada vez. Jacó ficou no lugar onde passava um de cada vez. E aí ele falou, quem vier, eu vou enfrentar. Só que ali não era um confronto físico, é isso que é o ponto. Quantos Leonardos eu tiver que derrubar para ser como meu pai Jacó, eu vou ter que morrer, pastora, lutando contra esses Leonardos que brotam o tempo inteiro dentro de mim, querendo me fazer o quê? Uma Raquel. Você defende o direito dos outros de caminhar. Sabe por quê? Porque você é o mais forte de todos. Você é o mais forte de todos. Você tem a capacidade. E você protege aqueles que ainda estão em formação. Era isso que Jacó estava fazendo ali. Ele assume. Só que ele sabia quem estava vindo contra ele. Pois não, pastor. Miqueias. Olha só, Miqueias capítulo 2, ele está dizendo aquele que vai à frente. E olha só, versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Olha aí. Isso aí. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Isso aí. O seu rei irá diante deles e o eterno é a sua testa. Aplanai o caminho do rei. Exatamente. Um vai sofrer ali para que todos passem. E os descendentes de Abraão são esses candidatos a sofredores para benefício alheio. Entendem? Que quando eu, pastor, não faço o meu papel nesse aspecto, eu estou privando outros que ainda não têm condição de fazer.
de terem o direito à vida para continuar. Raquel não se conduz com a mesma clareza de Jacó. Ela rouba os deuses de seu pai e os esconde para si. Agora olha esse comentário do André Chourac. Ela não consegue vencer as fragilidades de uma filha nova. Aí eu interroguei, mimada? Eu interroguei. Por muito tempo estéril, mesmo sendo a preferida como esposa. Olha o que ele fala. Ela carrega um nefesh rancoroso, um furor recalcado contra seu pai, que fora o pretexto para apoiar a saída junto com Jacó. Ela não sai com Jacó pela unidade com Jacó, mas sai para retalhar o pai, porque ela não tinha a alma tratada para com o pai. Esse é o resultado dos filhos que não têm relacionamento de Torá com os seus pais. Os filhos para com os pais. Eu não inverti a coisa. Filho não é coitadinho, tá? Mas sem haver um desejo verdadeiro de abandonar este clã. Olha como que ele conclui o comentário. Isso pode ser traduzido como um sentimento afetado, que na verdade a tornava mais dependente do clã paterno do que parecia previamente. Eu vou sair da casa do meu pai, eu vou seguir o meu marido, eu vou conduzir a minha vida. Isso mostra que com uma alma ferida, saindo não pelo pretexto correto, você é muito mais dependente desse ambiente idólatra do que você acha que você não é. Entende, Leomar? Se o motivo da minha saída da religião antiga foi a decepção com o pastor, com o padre, com o chefe do centro espírita, com o meu pai que adulterou dentro da igreja, com a minha mãe que deixou o meu pai dentro da igreja, e eu vim bater no retorno, eu estou trazendo aquela família prostituída de lá para cá. E eu não quero resolver a questão, achando que eu vou entrar no embalo da família de Jacó, e ali, ó, escondidinho, o povo entrando, eu vou no meio, e eu vou entrar. Não. Não é assim, não. Não se engane com isso. Não é à toa que a Torá vai dizer: em marcha o homem que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira em fruto, as portas ao lado da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Tem que ter um equilíbrio familiar dentro da estrutura bíblica dada, para que não aconteçam essas rupturas, pastora, num ambiente formado por Torá. Agora eu entendi por que Jacó livra Benjamim. Eu vou chegar em Benjamim aqui agora. Ainda bem que você tocou para eu poder entender o gancho, que eu já vou chegar em Benjamim. Mas olha só o que eu precisei fazer uma reflexão. Eu escrevi assim, ó: eu vou embora, eu vos abandono. Mas leve escondido em meu coração e em minha memória todos os ídolos e condutas que aprendi na casa de meu pai. Esse é o resumo da história. Eu saio como um rebelde. O problema, e aqui eu faço questão de fazer uma pausa a esse respeito, é o seguinte: existe um grande comentarista da Torá, muito respeitado, que tem compêndios de comentário da Torá oral escrita, principalmente, chamado Rashi. E nesse ponto aqui, ele levanta uma bandeira que não foi levantada por Abraão, Isaac e Jacó. E eu tenho assim muito temor por estar falando de um homem da envergadura de Rashi, do qual eu não consigo me assemelhar a ele em nada. Tamanho é o respeito que ele tem em meio à comunidade judaica. Porém, ele é o maior defensor que Raquel, para livrar o pai da idolatria, ela carrega os ídolos para com ela. E isso foi motivo de divisão no passado aqui nesta casa, de quando isso foi ensinado aqui na casa, pessoas ensinavam dizendo: não, os rabinos dizem que eles estavam ali fazendo um favor a Labão, sumindo com os ídolos dele. Aí eu queria fazer apenas uma colocação, porque eu sei que muitas vezes pode parecer divergente. Se você quer livrar o seu pai, a sua mãe ou alguém da sua família da idolatria, você tem que destruir os ídolos e o altar. A ordem de Adonai, e Ulisses lembra disso, porque ele ensinou isso aqui há uns 3 ou 4 anos atrás, foi um ensino seu aqui dentro. Quando nós participamos da destruição de um altar
em nome da cidade num determinado local aqui dentro. A senhora sabe de onde eu estou falando. Quando um altar construído nos altos desta cidade foi derrubado, porque ali nós aprendemos que você, para beneficiar uma pessoa, uma cidade, você arranca o ídolo e o altar. Destrói. Você não senta em cima e viaja carregando eles. Isso não tem fundamento na Torá para isso. Se tivesse dito que ela roubou os ídolos do pai, tacou fogo, como a Torá prevê, que sejam destruídos no fogo, tudo bem. Mas a premissa aqui não foi respeitada. Ela teve 3 dias, não é isso? Foi o tempo que Labão demorou para identificar, foram 3 dias, não foi? Entre a saída e o encontro de Labão com eles, foram 3 dias. O que ela fazia 3 dias com os ídolos do pai, pastora Sandra, carregado debaixo da albarda do camelo, da sela do camelo? Tanto é que o ato de parir o seu filho mais novo determina se ela era ou não pendente com o assunto da idolatria. Quando ela vai parir, deixa só eu complementar aqui, eu vou entrar na questão de Benjamim aqui agora, para a gente encerrar. O motivo de nos reunirmos à família de Adonai não pode ser mediado pela chamada afetação da alma. Eu não posso vir, pastor, dissimulando contra mim mesmo, enganando, persuadindo a mim mesmo. Ou seja, sentimentos mesquinhos e pequenos não são a ponte que nos conectam de forma permanente com Adonai. Nosso vínculo com o Criador se faz por meio de um amor incondicional. A partir do momento que reconhecemos que fomos amados primeiro. A descendência de Abraão não tem a licença poética de amar parcialmente com alguma condição ao Deus que te deu a vida. Aquele que nos deu a vida e nos prometeu reaver a vida eterna. Não pode haver amor parcial. Semana passada foi falado isso aqui, afetado, aquilo que não é natural, o sentimento não é verdadeiro, não é genuíno, não brota do íntimo do homem. Vira uma dissimulação. Mas eu só estou enganando a mim mesmo. Você pode ser afetado na mente, no corpo e na alma, segundo os psicólogos. Você pode ter afetação em 3 estruturas que te formam. Você pode se enganar física, mentalmente e espiritualmente. Esse é um pré-requisito inegociável para que tenhamos o direito de habitar a terra e assim termos a chance de permanecer nela. Note que essa característica de Raquel a limitou e sequer a permitiu pisar a terra ao lado de Jacó. Ao parir o segundo filho, diante da morte, ela declara o nome do menino, Benoni. Benoni é filho da minha iniquidade. No ato da morte, pastora, ela quer nomear o filho para que as gerações compreendessem que ela foi ceifada precocemente por causa da idolatria que ela não conseguiu julgar dentro dela. Uma confissão direta do seu pecado e reconhecimento da sua incapacidade de abandonar tudo pelo relacionamento com o Eterno. Mas Jacó intervém e diz: Benjamim, filho da minha força, porque conseguiu encontrar força para julgar uma esposa idólatra, e ele a deixa para trás por amor do seu Elohim. Ele consegue fazer preservar as suas descendências, as suas gerações, porque ele foi forte. Por isso que o nome da criança se torna Benjamim. Pois não, pastor? Ô, Léo, quando semana passada nós estávamos trabalhando ali Levítico capítulo 19, versículo 15, não farás injustiça em julgamento. Aí ele diz: não carregarás a face do raquítico e não engrandecerás as faces do grande. Aquela questão ali não está ainda bem explicada e resolvida, porque dali nós partimos para Ezequiel capítulo 34, que Ezequiel vai fazer ali, falar sobre que Adonai vai julgar os pastores, porque apacentam eles mesmos, não conseguiram se ver livres desses ídolos interiores, trabalharam para eles mesmos, atraindo as pessoas a eles e não levando-as a Adonai,
que é o que pegou aí grandemente, e depois ele diz que ele vai julgar ovelha por ovelha. Exatamente, ele vai, a partir do versículo 17, ele diz do capítulo 34 de Ezequiel, eu vou julgar, quer dizer, a questão é individual e coletiva. Mas ela primeiro parte da individualidade de cada um num relacionamento com Adonai. Isso não é de pouca monta. Tem que se voltar ao assunto e rever outra vez as nossas fraquezas e as nossas formas de querer nos conduzir a nós mesmos, sem Torá. Sem Torá. Ou usando a Torá como um pretexto Exatamente. distorcido para cumprirmos a nossa própria vontade. Exatamente. Porque às vezes a gente usa a Torá a nosso favor, distorcendo o que ela ensina, para nós ficarmos confortavelmente na posição que queremos permanecer. Exatamente. Eu vou voltar nesse assunto aí, Amém. Porque ele não ficou explicado. Como deve ser, o que implica quando uma pessoa toma determinadas decisões de dar de ombro, como Ezequiel disse, sobre uma outra ovelha. Sim. O que significa isso? Sim. Mais a fundo essa questão, que envolve toda a palavra profética da questão de sexo, de prostituição, de tudo isso. Que Adonai vai trazer a prostituição para essa área sexual aí, grandemente, que não foi, que a própria pessoa não se resolveu. Sim. Lembra da pergunta? Qual é a garantia da descendência? Aqui nós temos a resposta. A garantia, por meio do pacto abrâmico, ela existe, mas ela é parcial. Pois depende que o humano extrapole a vigência física da circuncisão para receber o mesmo reconhecimento que os patriarcas tiveram. Se nós pararmos na circuncisão, nos atos físicos, que são premissas da Torá a serem cumpridas e não podem ser desprezados, nós cumprimos parcialmente o que Adonai espera de nós. O Deuteronômio 10:16 vai dizer assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O profeta Jeremias lá na frente vai dizer: circuncidai-vos ao Eterno, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Olha como é que ele fala. Por que ele não disse ó povo de Jerusalém? Porque ele está colocando em xeque que para habitar Jerusalém, você precisa ter, além do prepúcio, um coração circuncidado. Ele usa a palavra habitar de propósito, porque se você não circuncidar o coração, Jerusalém te reprova. Jerusalém te vomita. Você não tem espaço na cidade de Adonai. Para que meu furor não venha sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Um outro comentário da Torá vai dizer assim: a porção dessa semana aponta quais são os termos da Torá para o humano que deseja habitar e permanecer na terra. O Talmud, na seção Rulim 33b, diz: uma entrada parcial não é considerada uma entrada. Daí surge a pergunta: qual o parâmetro para considerarmos a nossa entrada? Ela foi parcial ou ela foi total? Em que a gente parametriza a nossa vida para saber se estamos parcial ou total? A produção de frutos na terra. Essa é a resposta dos rabis. A fim de atingir um estado de total entrada, de penetrar plenamente a terra, a pessoa deve renunciar a qualquer outra preocupação ou interesse pessoal e dedicar-se ilimitadamente ao assunto em mãos, com devoção e concentração incondicional. A pessoa deve entregar-se, não permitindo que nenhuma inclinação pessoal interfira na pureza desse ato de entrada plena na terra. Aí à tarde nós vamos voltar e dizer arameu, aí nós vamos entender aquele ritual das primícias na entrada da terra. Por que que quando você adentra a terra, não é considerado um habitante ainda da terra? Porque você precisa entrar para fazer ela gerar fruto. Aí os rabis consideram que você tomou posse definitiva de uma terra. Israel cruza o Jordão. Ela possuía a terra? Não. O segundo critério que os rabis dizem é: quando você terminar de dominá-la,
Sabe quando que Israel começa a produzir fruto, Jonathan? Na terra? Quando acabam as guerras de anexação de território contra as nações estrangeiras. Mas o maná para de cair logo no início da entrada da terra. Eles fazem aquela circuncisão em Gilgal, não é isso? Não é em Gilgal? Celebram Pêssar, não é isso? E ali o maná acaba. Para eles começarem a entender que na terra tem que produzir e fazer a terra dar fruto. Quando eu adentro a presença de Adonai, eu preciso ser uma terra frutífera. Eu não sou mais alimentado do céu que cai na minha boca no período que eu estava fora da terra. Olha como muda o contexto. Mas, pastora, o agravo disso tudo, você sabe qual é? É aqui que os espias causam aquele grande dano. Eles enxergaram isso. O pecado dos espias foi não querer subjugar a terra e fazê-la produzir. Porque o maná estava confortável. Quando ali eles enxergam esta premissa de Kitavô, não, nós não queremos essa terra. Além de guerrear e combater, eu ainda tenho que fazer ela produzir. É muito trabalho. Não. Tem gigante. A terra é agressiva contra nós. Não, não quero. O Deuteronômio, 40 anos depois daquele episódio, na verdade 38 anos depois daquele episódio, pastora, para prevenir os descendentes de Jacó a não pecarem como os espias, porque a senhora foi em Quibrot Tavá semana passada, quando começam as murmurações, e elas só terminam quando eles são julgados, aquela geração ali, no pecado dos espias. Ali, Moisés estabelece um ritual de entrada na terra para você fazer a declaração de que ano após ano você vai trazer as primícias para provar que a terra dá fruto. Quer habitar na terra? Quero. Mas ano após ano, quando você entrar na sua colheita, o que tiver dando primícia, você tem que subir e entregar. Sobe e entrega, sobe e entrega, sobe e entrega, para reconhecer que há um Elohim nos céus, que faz essa terra frutificar e que não é por merecimento, mas nós temos a função de fazê-la funcionar. Aí à tarde nós vamos explorar esse conceito deste mandamento, que foi lido aqui no capítulo 26. Esta declaração de subir com as primícias, nós vamos ter que entender, pastor, ela um pouquinho melhor, porque nós estamos à porta de um novo ciclo. E o ciclo de Rosh Hashanah, ele vai culminar em Sukkot, onde você leva todos os frutos diante de Adonai. Nós precisamos compreender isso. Shabbat Shalom, até mais tarde um pouco, meus irmãos.